smiling next to you in silent lucidity. Oi, meu nome é Liba Serra, professor de técnica vocal. Hoje a gente está iniciando a nossa terceira videoaula, que vai falar justamente a você que é cantor da noite, que é uma pessoa que é talentosa, tem uma boa voz, mas vem vindo tendo problemas com a sua voz. Então, nós vamos dar muitas dicas para que você possa atualizar o seu processo vocal, ficar mais esperto aí, ok? Primeira coisa que a gente vai falar, respiração. A questão da respiração é ligeiramente complexa. Por quê? Porque o cantor costuma travar ou no tórax ou travar na barriga a sua respiração. Como que ele processa isso? No ato que ele vai emitir a sonoridade, ele dá uma inchada ou torácica ou abdominal e aí ele vai perdendo a qualidade da fluidez da saída do ar. Então, como que funciona especificamente? Quando você inspira, você tem uma noção de que você está inspirando para deixar o ar parado em alguma parte do corpo. Isso você tem que eliminar. Você tem que se preocupar especificamente que você está colocando o ar no seu corpo. Uma vez que você está colocando o ar no corpo, não só pulmão, não só tórax, não só abaixando o diafragma, você acomoda melhor o ar dentro do corpo. Então a história de tomar ar para fazer uma frase musical ou para cantar, ela complica a sua respiração. Então existe um exercício muito simples para que você faça e assim desenvolva o seu trabalho respiratório. E a gente vai passar por esse exercício. O primeiro passo então é você ter consciência da sua respiração. Para que você tenha consciência da sua respiração, você vai simplesmente inspirar e observar onde o ar está entrando no seu corpo, onde o ar está se acomodando. Será que é mais torácico? Será que é mais abdominal? Como será que ele está descendo? Você pode imaginar que o ar é água e que é como se fosse um jarro de água, o seu corpo. Então está entrando, acomodou lá embaixo, lá na planta dos pés. Então o ar todo desce. A imagem que você tem é essa. Não necessariamente é o que acontece, mas o ar todo desce, vai para a planta dos pés e vem se acomodando. Quando você expira ou canta, você vai produzir da seguinte forma a saída do ar. Tira com a sua imagem, com a sua imaginação, você tira o ar de lá da planta dos pés e vem trazendo até o topo da cabeça. Quando você pensa que você inspira para o seu corpo e expira ou canta com o seu corpo, você dinamiza melhor os espaços internos e faz com que o ar passeie melhor dentro do seu corpo, tá? Eu não vou dar continuidade a esse assunto porque já é um assunto dos vídeos anteriores. Então, já vai acomodando a sua respiração. Sinta onde você respira mais e passe a parar de segurar o ar ou no tórax ou então abdominal, na barriga. Tá? Deixa a coisa fluir mais normalmente. É o que a gente chama de respiração plena. Deixa o ar entrar e passear melhor no corpo sem que você tenha que reter ar, ok? Então a gente pode trabalhar agora o exercício específico. Esse exercício é duração em S. A duração em S vai fazer com que as pregas vocais, que são quem produz a sonoridade inicialmente, aqui dentro da garganta, no famoso gogó ou laringe, ele vai fazer a movimentação aberta, sem vibrar. Então a sonoridade em S traz uma onda respiratória diferenciada, fazendo então com que você observe a movimentação interna, o que é que está acontecendo, tá? A partir daí, você vai trabalhar a duração em Z. Z, você vai vibrar as cordas, elas vão abrir e fechar.
300, 400, 500 vezes por segundo, dependendo da afinação que você está usando. Observe bem, a afinação eu posso optar por ela. Podemos trabalhar com o Dó. Você pode trabalhar então em Dó ou numa afinação confortável para você. Aqui em Dó, vozes femininas. Procura durar, dar consistência à nota, não ficar tá? E efetivamente deixar a sonoridade limpa, linearizada. Logo a gente vai ver melhor isso. E vozes masculinas. Já vão sentindo a vibração que isso causa dentro da garganta, inicialmente, tá? Depois vai ter mais níveis de sensação com essa sonoridade. Muito bem, a duração que você dá para essa nota, então, ela depende da sua forma respiratória. Não exija demais da saída do ar, ou seja, não trabalhe com ar residual, o restante do ar que você tenha no corpo. Nem trabalhe tomando muito ar. Nós vamos, para isso, trabalhar com o que eu chamo de 3-para-1, respiração 3-para-1. Como que funciona a história? Inicialmente, você vai se preocupar só em imaginar o ar entrando no seu corpo, se acomodando dentro do corpo. Aí o segundo movimento é o expirar. Você expira soltando a musculatura do aparelho fonador, toda. Pode até sonorizar em... se quiser. Inspira novamente, terceiro movimento. E no quarto movimento você trabalha com a duração. Se tiver pressa, o exercício perde o efeito. A função específica do exercício é fazer você perder a ansiedade. Caso você trabalhe com uma movimentação muito rápida, você acaba perdendo a função, tá? Então se começa, inspira, inspira, daqui a pouco está tudo preso. Então, para evitar isso, a gente trabalha a respiração 3-para-1, tá? Eu inspiro, imaginando o ar entrando no corpo. Eu inspiro novamente, soltando a musculatura para poder aplicar a sonoridade. Ok? Fechamos nisso, então. Depois que você trabalhou a duração em S e em Z, você vai trabalhar agora a duração em lábio. Soltura de lábio. Qual a preocupação aí? Primeiro, respiração 3-para-1, para tirar a ansiedade. Segundo, você vai colocar a sonoridade linearizada, sempre se preocupando com isso. E consistência na sonoridade. Então pode trabalhar com a sua duração, não se preocupe com o tempo. Não tem que ser um tempo longo, tem que ser o seu tempo sem que você morra e perca o ar por causa disso. Vamos aqui então, o próximo exercício vai ser o trabalho em língua, que é especificamente a mesma coisa, só que trabalhado com a ponta da língua vibrando entre os dentes. Cuidado para não ficar vibrando o dorso da língua atrás, porque é um desgaste muito grande de ar e pega muito a musculatura da garganta, ok? Agora a gente vai falar de um novo assunto, que é a equalização de timbre. Quando a gente fala em timbre, a gente fala em qualidade vocal, que é a característica individual da sua voz. Então, muita atenção para você poder entender a sua voz. A gente falou do processo inicial sonoro que vem aqui, especificamente nas pregas vocais. A gente vai chamar isso de movimento 1. Então eu vou pedir para vocês tirarem uma sonoridade só na garganta, em I. Observa que quase não sai pela boca a sonoridade. Você vai sentir a vibração especificamente aqui. Bem fraquinho, não tem exigência de volume, não tem exigência de peso. Todo o nosso trabalho inicial vai estar calçado nisso, tá?
esse ponto sonoro inicial vai ter a tendência de se expandir para dentro do seu rosto. E aí o seu instrumento, a sua equalização começa a funcionar muito mais. A sonoridade, a partir do momento que ela sai da garganta e vai para a cavidade faríngea, esta região traseira, se a gente pensar em alguma imagem, a gente vai pensar mais para trás, você vai ter um processo de abertura da ressonância dentro do seu rosto. Então vamos demonstrar. Iniciamos na garganta especificamente. Se você quiser fazer com a sua afinação, tranquilo. A sonoridade vela, ela fecha para trás. A sonoridade então vai ficar velada para trás, fechada. Qual é o motivo dessa ocorrência? O brilho do som, ele é dado pela parte frontal do seu rosto, pela via nasal, que são as cavidades da parte alta do seu rosto, e pela via oral, que é justamente a boca. Como que a gente processa o passeio do ar por aí? Com liberdade, com pouca pressão. Se você trabalhar com muita força, você não vai ter a percepção da movimentação, porque você não está trabalhando a sintonia fina muscular, ou seja, você aplica muita tensão para trabalhar, trava a musculatura e não consegue injetar a sonoridade no lugar certo. Então, vendo novamente, a gente vai observar que eu inicio a sonoridade no 1, aqui na garganta, venho para o 2, na cavidade faríngea, que vai moldando a musculatura, distribuir a sonoridade para a via nasal para cima e distribuir a sonoridade para a via oral. Então vamos sentir o efeito de ressonância, ou seja, o quanto aumenta o nível de vibração dentro do meu rosto. Com a mesma afinação, eu consigo vários timbres diferentes, várias sonoridades diferentes. E é isso que faz você, o bom cantor de baile, o bom cantor da noite, conseguir reproduzir a sonoridade dos outros cantores. Então você escuta um cantor que seja seu ídolo, ou um cantor que você tem que trabalhar a música para atuar, e você vai conseguir retirar a sonoridade torcendo aqui músculo, torcendo ali músculo. Então, efetivamente o que acontece? A movimentação que você consegue produzir, ela faz com que você altere o som. Então, toda a movimentação muscular diferenciada dentro do seu rosto vai alterar a capacidade de timbre que você tem. Aí se cria um probleminha. Como é que você vai trabalhar a sua interpretação se você não descobriu ainda qual é a sua sonoridade básica, o seu timbre, sem que você tenha que estar apertando a sua musculatura? Porque se você veio aprendendo a cantar e desenvolvendo a sua voz através de apertos e apertos e apertos para buscar a sonoridade do seu ídolo, isso significa que você está apertando realmente os seus extremos. E a gente vai ver como nesse instante. Agora você está se perguntando o que é que o Sansão está fazendo aqui, essa maçã, esse copinho. Nós vamos fazer uma representação simples do que é a sua voz. Tanto masculina quanto feminina, todo mundo tem a sua nota mais grave, o seu centro médio, que é onde está basicamente a sua voz falada, o seu agudo e haha. Todo mundo tem falsetes. Veja bem, o que acontece? Existe uma coisa que se chama forma muscular. Para que eu cante, então, os meus graves, eu tenho que ter uma forma muscular. Observa como eu sei, ou o meu cérebro sabe, como pegar esse copo. Preciso pegar, já fiz isso trocentas vezes. Peguei o copo. Vou pegar o Sansão. Então, eu conheço como pegar, ele está preso aqui para não cair. Fica aí. Sei como pegar ele. Pego de outra forma. Olha. Vou pegar a maçã. Outro movimento muscular. Vamos pegar pelo talinho. Olha aqui. Ó. Conheço o peso. Sei quanto pesa.
E vou pegar aqui os falsetes, outra forma muscular, mais complexa essa aqui. Então o que acontece? Eu vou trabalhar uma nota grave, vou fazer tudo por voz masculina, mas vocês podem imaginar como funcionaria na voz feminina através de pesquisa, coisa que vocês vão fazer logo adiante. Então eu vou pegar o grave. Se eu pego corretamente, eu vou aplicar a sonoridade corretamente, ou seja, eu vou posicionar a minha musculatura em função do registro grave. Eu posso posicionar a minha musculatura em função do centro médio da minha voz. Eu posiciono a minha musculatura em função do agudo e em função do falsete. Só que o que acontece é que o leigo, quando ele começa a cantar, ele sai do centro médio e precisa entrar em falsete ou em agudo, mas ele usa a forma muscular de centro médio. Então, se eu pego o Sansão aqui e vou tentar pegar a maçã da mesma forma, complica, olha aí, ó. Não vou conseguir. Senta aí, Sansão. Está desobediente ele. Certo? Então, quando eu pego e trabalho grave, por exemplo, now don't you cry. Se eu não tenho consciência de como eu vou pegar, eu vou torcer tudo. Wipe away the teardrop from your eye. Aí eu sou obrigado a trancar toda a minha garganta. Se isso acontece com você, é porque você está usando excesso de tensão para aplicação de grave. Então pode-se tirar o peso. No grave, a voz masculina, vamos caracterizar mais ou menos entre o sol e o dó. Isso aqui. Sol, lá, si, do, si, lá, sol. Certo? Então você vai pensar o quê? Vou partir do dó e vou trabalhar os meus graves. Dó, si, lá, sol. Eu não consigo. Eu aspiro demais, sai ar demais, eu peso demais na garganta. Está toda errada a movimentação inicial do seu trabalho. Você não tem que ir exatamente atrás do resultado da nota segundo a forma do cantor. Não a sua forma cantando, mas a forma do cantor. Você tem que descobrir como é que você coloca o seu grave muscularmente. Para isso, você tem que maleabilizar e tirar peso. Então, se eu vou cantar um trecho da música, now don't you cry, eu aperto tudo, basicamente eu não vou ter condição de estar cantando bonito a música. Por quê? Porque eu perco o meu valor interpretativo, porque eu não tenho a técnica para realizar esta nota grave ou este extremo grave. Para melhorar isso, a gente vai ter que conhecer como trabalhar os graves, como trabalhar o centro médio, o agudo e o falsete. Então, se você coloca now don't you cry, wipe away the teardrop from your eye, você já está efetivamente melhorando. Mas aí você tira mais peso. Now don't you cry, wipe away the teardrop from your eye. E assim você vai caminhando. E aí, mais uma vez. Now don't you cry, wipe away the teardrop from your eye. E ela não sai a última nota, ou sai. Então, gradativamente, você vai liberando e aprendendo a colocar os seus graves. Se você já vai trabalhar com o centro médio, então você não trabalha com a mesma forma que você trabalhou para pegar o Sansão aqui. Então você vai pegar, por exemplo, See the stone set in your eyes. Você pode apertar essa nota e até parecer que ela é muito aguda. See the stone set in your eyes. Olha a garganta como vai trabalhar. Ou então impostar demais, jogar a sonoridade muito para trás e dar a impressão de que ela é totalmente grave. See the stone set in your eyes. O que é um outro engano, é onde você perde a liberdade interpretativa. Já para trabalhar o agudo, você tem outra visão. Quando você trabalha o agudo, o número de partículas de ar sendo injetadas para dentro do seu rosto, onde você vai realizar o 1, 2, 3, 4, para equalizar o seu timbre, é maior. Então, o que acontece? Normalmente, a gente trava muito na garganta também. Veja bem, sempre os extremos vão estar travando na garganta. Então, normalmente, você vai travar na garganta, porque se você estiver vindo do centro médio, que é mais leve, e vai caminhar para cá, você não muda a forma muscular. Então, eu vou pensar em centro médio e aplicar o agudo.
O amor é um grande laço, um passo pro mar. É um sofrimento incomum, não dá para ser assim. Então, há um equilíbrio para que você coloque a nota nesse ponto. Você tem que ter uma postura interna de abertura, sentir a abertura. E a gente, para frente, vai ver como se faz isso. Vai funcionar desta forma. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Eu já sei como é que pega, então eu coloco o agudo. Muito poucas pessoas têm a habilidade de trabalhar com o falsete porque não acreditam que possam trabalhar nessa região com uma sonoridade adequada. Então o que acontece? Por exemplo, você tem uma música em que você tem que ir chegando para os agudos e há uma quebra. Torce tudo. Então, toda a sonoridade se modifica. Vamos tomar aqui um trechinho da música Love of My Life, em dó. Love of my... Quando eu tenho que entrar na nota em falsete, ou seja, não estaria na minha altura, em vozes femininas talvez estivesse, mas não na minha altura, eu não teria o alcance com voz natural, eu teria uma torção disso. Love of my life, ou Love of my life. Não entra, ou eu tenho que torcer, eu tenho que fazer com que a sonoridade apareça. Você não precisa necessariamente forçar a sua saída de sonoridade, forçar toda a sua musculatura para que a sonoridade apareça. Você tem que adquirir a habilidade de colocar o falsete. Life. Então ele entraria inicialmente 1, 2 lá atrás. Life. Então isso geraria o quê? Love of my life. O que dá um resultado horrível. Só que com o treino você desenvolve a habilidade de sair do agudo e entrar no falsete, ou seja, transitar entre o agudo e o falsete e não quebrar do agudo para o falsete. O normal é a gente quebrar do agudo para o falsete ou quebrar do falsete para o agudo. Então a gente considera que a gente não tem esta região, fica um buraco no meio, tanto em voz masculina quanto em voz feminina. Então agora você está descobrindo certas coisas. Por exemplo, puxa, então aquela música que eu não consigo fazer por causa disso e daquilo, aquela nota que está no meio você não consegue fazer. Não especificamente a música integral, só o ponto de transição. Então nós temos 4 registros vocais principais: o grave, o centro médio, o agudo e o falsete. E 3 transições entre um e outro. Só que essas zonas de passagem, essas transições, elas às vezes não ocorrem bem porque você não maleabiliza a musculatura. E ainda nesse vídeo você vai ter condições de ver então como você vai maleabilizar a sua musculatura, para que não haja tensão nessas transições. E agora a gente vai observar aí esse bicho de 7 cabeças, que é a colocação do falsete. Quando a gente pensa no agudo, a gente já trabalha com tensão. Se você vai pensar no falsete, então você vai extremamente tenso, tanto voz masculina quanto feminina. E sempre acreditando que você não tem o alcance dessa nota. Vou pegar uma música da Marisa Monte, assim eu canto em falsete, e você vai poder ter a noção exata do que está acontecendo. Se eu não sei então como colocar a minha forma muscular, eu vou chegar totalmente tenso. Ela vai chegar. Não acontece, então eu preciso o quê? Me adaptar à forma muscular, sentir. Coloco a minha garganta a meu dispor. Quando eu tiro o volume, eu consigo obter falsete. Sempre que eu estou sem volume, eu tenho este falsete. Então eu vou trabalhar com ele. E assim eu vou abrindo e maleabilizando a minha musculatura de forma que eu tenha condição de trabalhá-la para que eu possa trabalhar o ar também. Então gradativamente eu vou abrindo a voz. Ela vai chegar. E vem abrindo. Esse aspirado é super normal de início. Por quê? Se você deslocar a sua mandíbula, soltar ela, você vai conseguir aumentar o nível de sonoridade. Ela vai chegar. E aí eu dilato a narina. E aí então eu vou obter melhor sonoridade ainda. Ela vai chegar.
E assim eu vou tendo explosão dentro do rosto. Aí automaticamente, ela vai chegar, vai voltar. Aí entrei no agudo. Eu saio do falsete, entro pro agudo. Todas as pessoas que cantam se utilizam desse artifício. É bom trabalhá-lo. E se demorar, I'll wait for you. Quanto mais você conhece, melhor você vai trabalhar. Quanto mais você lidar com o seu falsete, melhor você vai trabalhá-lo. Ela vem e ninguém mais bela, baby. E assim você vai abrindo. Você tem que se familiarizar com a forma muscular que você está trabalhando. Então nós temos 4 registros e 4 formas musculares. É lógico que variando de vogal, variando a consoante, variando o fonema, variando a linha melódica, eu vou ter diferenciações nos posicionamentos musculares. Mas uma vez que eu já tenho contato com eles, eu não vou me perder tanto. Vamos falar então desses 4 registros, tanto na voz masculina quanto na feminina. O lírico ele vai subdividir grosseiramente em baixo, barítono e tenor, ou seja, mais grave, médio e agudo masculino, e contralto, mezzo-soprano e soprano, ou seja, grave, médio e agudo da voz feminina. A gente vai dar uma englobada nisso e pensar que a maioria das pessoas teria a capacidade de trabalhar os graves desta forma. Então, as vozes masculinas: Dó, Si, Lá, Sol. Como fechamento, deixando bem levinho, 3, 4. Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Do. Tá? Se você teve facilidade de colocação nesse trecho, significa que você está bem colocado na questão do grave aqui. Já aqui é o centro médio da voz masculina, tanto quanto da voz feminina. Mas vamos pensar em voz masculina ainda. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Outra forma muscular sendo colocada. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. A seguir, do Sol ao Ré, a voz aguda. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Do, Si, Lá, Sol. Novamente. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Do, Si, Lá, Sol. Você vê que para cada nota há uma articulação, um jogo articular, que esse aqui é específico meu. Só que você vai descobrir gradativamente qual é a possibilidade articular sua. Normalmente as coisas calham, mas às vezes as formas musculares internas são diferenciadas. E isso vai gerar uma diferença no processo articular para um bom resultado de equalização da sua sonoridade. E aí os falsetes masculinos que a gente pode caracterizar a partir do Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Ou Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Tá? Entre esses registros a gente tem as transições, as zonas de passagem. Entre esses registros, a gente tem as zonas de passagem. As zonas de passagem podem se caracterizar também de 4 formas. Ou buraco, ou seja, você não tem a nota. Vou demonstrar aqui. Do, Ré, e Sol, Lá. Não tem, some, não acontece. Muitas vozes ocorre isso. Ou quebra. Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Não tem uma interação. Sonoridade totalmente dura. Trabalhemos a troca. Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Já está mais simpático. O timbre parece mais. E finalmente a gente tem a transição. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Então você vai e volta sem que haja diferença na colocação e na sonoridade. Na voz feminina a gente vai encontrar basicamente a mesma característica. Nós classificamos assim. Então o grave do Dó,
e o máximo sol. É lógico que existem vozes femininas que têm o alcance de mi, mas nós estamos colocando a coisa num bolo. Você própria vai examinar e vai supor e vai ter a sensação de onde você pode se situar e onde você está se situando a nível de forma muscular dentro do grave, do centro médio, do agudo e do falsete. Então, pegando o dó, dó, si, lá, sol. Tem vozes que já vão estar totalmente aspiradas e trancadas na garganta. Dó, si, lá, sol. E acaba o gás, né? Ou a afinação. Então, tire o peso. Dó, si, lá, sol. Solte a sua articulação, deixa ela livre. Sol, lá, si, dó, 3, 4. Dó, si, lá, sol, lá, si, dó. Grave. O centro médio a gente já vai caracterizar do dó ao fá. Não do dó ao sol como a voz masculina. Por quê? Porque do centro médio para o agudo feminino, a coisa já começa a diferenciar um pouco. Então vamos ver se você se adapta bem como centro médio. Solta a musculatura. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Mais uma vez. 3, 4. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. A partir daí, a gente vai ter a caracterização do agudo. Eu já vou representar ele em forma de falsete, porque na voz masculina vai ficar difícil ir seguindo adiante na extensão do agudo, mantendo o falsete, a não ser que seja um tenor com uma grande habilidade. Então, sol, lá, si, dó. Aqui costuma dar um jaizinho, viu? A coisa fica meio esquisita. Então, a projeção da colocação da sonoridade neste ponto, si, dó, já está correspondendo à entrada do falsete feminino também. E em alguns casos, ou a maioria deles. Então já repare que você tem um nível de tensão e uma intenção de troca. Se tiver, permita que troque. Comece a testar as suas trocas e as suas transições. Vamos ver? 3, 4. Sol, lá, si, dó. E aí, a extensão de agudo, que varia muito, dependendo então da capacidade da colocação do agudo de uma pessoa para outra. Então tem algumas pessoas que têm essa extensão mais ilimitada e algumas pessoas, principalmente voz feminina, conduzem a voz sem transitar para o falsete. Não se preocupem, isso é uma coisa da natureza da voz de cada um. Mas algumas vozes femininas trabalham especificamente em falsete. Vamos averiguar então. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Aqui já tem até um nível de tensão, porque não é muito a minha extensão, eu estou mais mostrando como que pode se dar essa capacidade. Só que isso se abre, então gradativamente você vai aprendendo a lidar e abrir essa sonoridade. Muito bem, vamos ver como. Vamos mostrar como é que você então consegue maleabilizar a sua musculatura para que você possa entrar e sair desses registros com uma certa tranquilidade. Vamos iniciar com as vozes masculinas em lábio. Observa se não tem muito ar. Está faltando corpo de sonoridade, pensa mais nas ressonâncias do seu corpo. Vem abrindo, ó. Pense em 1, 2, 3, abre. É fácil quebrar, viu? Fica quebrando, ó. Então vai limpando. Traz a sonoridade pra frente. Aqui, ó. Exagera um pouco. Aqui, nasal. Só pensar. Estamos entrando no agudo, hein? Deixa descer. Quebra de vez em quando mesmo. Vamos lá.
Aí. Se colocar potência demais aí, vai começar a quebrar. Então, vai tirando o volume. Se a voz quiser virar falsete, deixa virar. Se a voz quebrar, é sinal que você está usando muita força. Tira a força então e você vai evitar a quebra. Aí, vai equilibrando. Precisa equilibrar a sonoridade. Deixa subir. A essa altura tem muita gente que não está fazendo. Então observa mais ou menos onde você está parando. Examina esse posicionamento, trabalha com ele, porque você vai gradativamente desenvolvendo a capacidade de sonorização aí. Vamos ver as vozes femininas. Saindo do centro médio, caminhando para o agudo. Subi uma oitava aqui, eu vou jogar a oitava do grave aqui, masculino. Eu já inicio em falsete, vocês não precisam necessariamente iniciar em falsete. Isso, vem caminhando, subindo. Aqui já começa a enroscar, ó. Lá. Tira volume se estiver enroscando, deixa transitar, deixa trocar. Se estiver dando quebra, é sinal que tem que tirar todo o volume e devagarzinho. Vamos lá. Ó como tá quebrando. Vamos evitar a quebra. Inspira, deixa abrir. Pensa no 1, 2, 3, 4, equalização do timbre no rosto. Abre. Pensa aqui na frente, ó. O som tá caminhando pra frente. Vamos lá? Quem não enroscou até agora vai enroscar aqui, ó. Tira volume. Isso, deixa caminhar. Muito bem. Se a tendência é apertar, vai tirar todo o volume. Olha como vem aparecendo. Vamos lá. Ok. Por aí você já tem uma base de quem está funcionando melhor. Nós iniciamos no centro médio, transitamos para o agudo e depois entramos na região de falsete. Lembre-se, vozes femininas se estendem mais com a sonoridade natural. Muito bem, então vamos averiguar agora a saída do centro médio e a entrada no registro grave das vozes masculinas. Com o lábio. Bem levinho. Quanto mais grave, mais levinho. Não precisa de força. Bem solto, pouco volume. Relaxa a garganta. Meio que bocejadinho. Vem chegando grave. Isso. Bem solto. Não consegue, não faz mais. Bem leve. Então, gradativamente, conforme você vai chegando ao gravão, você vai perdendo a capacidade da colocação. Então, chegou nisso, parou. Com o tempo, você vai readquirindo ou adquirindo a possibilidade de ir abrindo esses espaços aí. Mas sempre com leveza no tocante à parte técnica. Vamos ver agora as vozes femininas. Saindo do centro médio. Isso, leve, não põe peso.
Deixa encorpar. Sente o tórax. Abre 1, 2, 3, 4. Equaliza o rosto. Isso. Se preocupe em soltar o ombro. Solta a musculatura. Ok, fica sempre lógico que tem pessoas que têm a capacidade de colocar o grave mais para trás ainda, né? E tem algumas pessoas que estão parando. Eu estou sempre trabalhando numa região mediana. Vamos agora para a parte mais interessante do seu videoaula. Como você vai trabalhar com o seu repertório? No seu repertório você sempre vai ter problema com o agudo, ou com o grave, ou com alguma frase em específico. Então a primeira coisa que você vai fazer... Muna-se de letras, 4, 5 letras, para que você vá anotando uma série de coisas. Logo em seguida, você vai cantar a música da forma que você costuma cantar, mas vai fazer um exame do que está acontecendo. Então você vai anotar numa primeira letra tudo o que você acha que está errado ou tenso. Onde tiver nível e ponto de tensão, sentiu que está tenso? Anota. Acho que estou apertando aqui. Acho que estou esganiçando nesse trecho. Acho que isso aqui não está bom por algum motivo. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma consciência melhor do teu processo vocal. A partir daí, você já pode começar a encarar as suas dificuldades de uma forma diferente. O próximo passo é examinar as respirações. Cada parada vai ser uma frase musical, então anote a respiração, a sua respiração, não a respiração do cantor. Muito bem, marcadas as respirações, o que você vai fazer então? Cantar novamente, já começando a tirar nível de tensão onde estava muito apertado, para ver se você consegue executar aquelas notas daquela frase. Se não conseguiu mesmo assim, deixa de lado, já vai marcando quais são as mais difíceis. A partir daí você vai cantar em boca chiusa. Boca chiusa é fechadinho. Então vamos pegar uma música como exemplo. Sangrando, do Gonzaguinha. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda. Então, digamos que está super aspirado, prega vocal aberto, o ar saindo junto. O que eu vou fazer? Vou soltar toda a minha musculatura. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda. Não está bom, não está satisfatório, mas eu já tenho marcado essa primeira frase, a respiração. Vou para o boca chiusa. Tá correto? Talvez. Então eu já começo a tirar mais peso ainda. Joia. Muito bem. Uma vez que você descobriu então que você tem o ponto mais leve do boca chiusa, significa que você pode fazer essa frase com qualquer nível de tensão. Se você não está fazendo no boca chiusa, quer dizer que você tem que treinar mais em boca chiusa, em lábio, em língua esta frase, até que você adquira a habilidade de entrar na frase. Tá? Então o próximo passo seria lábio. Depois trabalhe com língua. Então, pegue cada frase em separado e trabalhe bastante com essa frase para que você possa ter um bom trabalho de maleabilização da musculatura. Feito isso, você vai pegar a primeira nota de cada frase musical. Então, no caso do quan, e vai cantar essa primeira nota. Normalmente, o cantor tem a tendência de travar a primeira nota ou jogar muita força na primeira nota. Quando eu soltar a minha voz, ou quando eu soltar a minha voz, e aí vai abrindo. Então você vai examinar e ver qual é o seu caso. Qualquer um dos dois que seja o caso, você tem que separar a vogal. Vamos pegar primeiro do kuan, pegar o e vai examinar o seu ajuste motor, ou seja, a capacidade que você tem de ir maleabilizando a musculatura enquanto você coloca a vogal específica na nota específica, ou seja, essa primeira nota. Então,
você vai descobrir qual é a sua equalização de timbre dentro desta vogal, dentro da nota específica da primeira da frase. Novamente. Por aí você já pode trabalhar com a sua música e já vai examinando isso, tá? Muito bem. Feito isso, descobriu qual é o ponto? Toda vez que você estiver chegando próximo do ponto, você manda o seu cérebro fotografar. Então, estamos caminhando. Gostou da sonoridade? Sentiu satisfação na colocação da sonoridade? Sentiu o nível de vibração maior dentro do rosto? Está sentindo vibrar? Sentiu a ampliação da ressonância? Pede para o cérebro segurar essa informação, porque você não vai segurar todas as informações. A sua consciência não vai estar trabalhando totalmente ligada. E eu tenho outra coisa, você normalmente vai estar achando que você não é capaz de fazer. Então, você trava. Toda vez que você não quer, você não faz. Então, comece a prestar atenção se você quer ou não, se você acredita que você tem a habilidade de fazer esta nota ou não. O maior problema nesse caso é que você sempre escutou a música cantada pelo seu ídolo. E aí você marca a forma muscular específica do próprio ídolo. Ou seja, você tenta copiar a sua voz no processo vocal do cara. Então fica tudo muito mais complicado. Por isso que você tem que tirar todo o volume e examinar a vogal no início, sem peso. Uma vez que você descobre a equalização do seu timbre para essa sonoridade, você pode passar a colocar a consoante. Então, se eu já sei... Boa, abri. Fotografei, marquei. Na próxima vez que eu vou fazer, eu faço a respiração 3/1 para tirar a ansiedade. E aí eu vou mandar, quando eu estiver inspirando, da última vez eu vou mandar meu cérebro fazer o seguinte: monte a forma muscular. O problema é seu, eu não tenho que pensar em todos os movimentos musculares, mas sim o meu cérebro que já sabe. Quando a sua forma muscular já está posicionada, você já tem certeza internamente, seu cérebro, do que é que você tem que fazer para prosseguir. Então eu venho aberto. Cada vez que você processar, vai vir mais rápido. Se sentir tensão na garganta, mandíbula, rosto, torácico, qualquer nível de tensão que você estiver sentindo, significa que ainda tem que limpar mais um pouco. Uma vez que você limpou a primeira nota, você dá seguimento a isso e você vai ter condições de sentir onde é que vai travar novamente. Então você pode vir. Tá, aí você começa a fazer a duração exata da nota. Cada vez mais colocado. Aí vai abrindo. Na hora que você sente que está confortável, vai embora. Quando eu soltar, digamos que no tar então travou tudo. Aí o que você vai fazer? Pegar o tar. E vamos limpar esse A. Alguma coisa pode estar errada na articulação. Vamos rever essa questão. Uma vez que você solta a sua musculatura, a sonoridade abre e você equaliza o seu timbre. Aí você tem condição de continuar. Então pega a vogal desta nota que está dando problema. Abriu? Pegue a consoante e faça o fonema. Tá abrindo? Coloca o R também. Observa que seu corpo vibra mais. Você sente a sonoridade mais verticalmente. É importante a gente pensar no posicionamento vertical. Quando a gente canta, a gente trava horizontalmente. A gente fecha a musculatura da garganta, impedindo que o ar transite dentro do corpo. Então tem que pensar vertical. A sonoridade inicia na garganta,
Vem abrindo e expande. Então, liberou, passa a frase de novo. Quando eu sou... Abre. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda. Aí você já está livre. Uma vez que você entende como você processa a liberação dos níveis de tensão, seja garganta, seja torácico, seja mandibular, você começa a verticalizar a sua sonoridade. Lembra que eu falei no início, você está inspirando para o seu corpo e você está expirando e cantando com o seu corpo definitivamente. Se eu consigo a visão vertical, eu posso ter os meus níveis de vibração mais soltos e assim a sonoridade vai ficar mais clara. Muito bem, vamos então falar da suposição. Enquanto você não supõe o seu trabalho, você não vai conseguir fazer quase nada. Por quê? Porque se você quiser ter certeza que você vai acertar logo de cara, você vai ficar querendo forçar a musculatura. Objetivamente não vai conseguir. Se você tem certeza que você não vai fazer, então não vai acontecer nada também, porque você não vai deixar a sua musculatura atuar. Vamos lembrar sempre que o lado emocional trabalha muito junto com a questão da técnica. Então, quando eu estou mal, ou não estou bem comigo mesmo, ou você não está bem com você mesmo, você não vai ter um processo vocal bom. Por quê? Porque não há fluência. Não há fluência, você se sente travado. Então, você não sente a emoção para poder soltar a sua voz. Então, se você não trabalhar com eu tenho que fazer ou não tenho capacidade de fazer, você alivia muito esse processo. Então, pare de querer fazer exatamente e de cara as coisas, porque cantar é um esporte. Se você não pratica a frase musical várias vezes e muito devagar, muito lentamente, pensando na equalização do timbre, pensando na verticalização da sonoridade, você vai pesar a sua voz. A partir do momento que você começa então a encarar o seu processo vocal como um esporte, como a prática do esporte, você consegue supor as novas movimentações que vão aparecendo. O que acontece é o seguinte, você trabalha nos extremos ou no seu centro médio, tensionando. Então, gradativamente, você vai rever um novo valor. Eu paro de tensionar para que eu possa colocar pouco volume e verificar um novo posicionamento muscular. Isso faz que durante uns 6 meses você não cante nem de uma forma definitivamente e nem de outra. Dá uma confusão plena. Por isso, todo o trabalho técnico que você faz, ou seja, a música de repertório que você escolhe para fazer, ela deve ser especificamente técnica. Na hora de pensar na interpretação, você simplesmente vai esquecer o processo técnico. Se você for pensar no processo técnico enquanto você interpreta, você não pode expor a sua emoção, e você deve expor a sua emoção. Quando você tem o equilíbrio do timbre liberado, ou seja, você não está pensando que você está montando 1, 2, 3, 4, você não está pensando que você está verticalizando a sonoridade, você está simplesmente expondo a sua sonoridade com o prazer, pelo prazer que a letra está dando para você, pelo prazer do público para quem você está cantando, então você tem a emoção. Essa emoção é que vai tornar você um cantor, na verdade. Só que só com ela você não vai estar sobrevivendo, você precisa de um respaldo por trás. Esse respaldo é o estudo técnico. Então, no momento do estudo técnico, não queira ser intérprete. Se você for interpretar no momento do seu estudo técnico, você está pulando etapa. Então, não faça isso. Tenha certeza só do seguinte, você pode supor qualquer coisa. Pegue a sua letra, então comece a supor quais são os registros graves dentro da música. Marque os seus registros graves. Então faz lá, sublinha em cor vermelha os registros graves. Tudo que você julga ser
o seu grave. Se você toca um instrumento, se você é pianista, tecladista, flautista ou alguma coisa, ou tem alguma pessoa que te acompanhe, e você puder tirar a linha melódica e dar uma olhada em que espaço você está situado, fica mais fácil. Caso você não tenha acesso a isso, não se preocupe, trabalhe com a sua suposição e a sua intuição que vai dar bastante certo. Então, como que você vai processar a coisa? Lentamente você vai supondo e descobrindo que você tem esta nota é grave dentro do seu repertório, esta nota é grave e esta aqui também. Marque todas elas em vermelho. Aí você vai pegar lá uma canetinha azul e você vai marcar os agudos. Os agudos estão um pouco mais distantes, certo? Perfeito. Então, marque os agudos. Estou marcando lá, meus registros de agudo. Ah, canta, então automaticamente você está cantando a música 5, 6 vezes. Estou marcando agudo. Puxa, isso aqui eu acho que é agudo. Olha que legal. Está marcando agudo. Aí o que vai acontecer? Você vai chegar à conclusão que eu posso trabalhar o grave de uma forma e o agudo de outra. Aí você encontra o centro médio aqui. Então, digamos que tem uma frase musical que ela comece pelo grave, passe pelo centro médio e entre no agudo. E você vai ter uma definição de registro dentro da frase musical. Não é mais aquela coisa de você não saber como colocar a primeira nota e ir atravessando a frase que nem louco de qualquer jeito e chegar totalmente apertado no fim, sem ar, sem capacidade de colocação, sem interpretação nem nada. Não. Você simplesmente seleciona, detalha, separa e aí você tem a capacidade de poder visualizar cada parte da frase musical. É lógico que isso requer trabalho, mas se você está cantando, está na chuva, é para se molhar, né? Então é bom começar a colocar mãos à obra. Então, o centro médio você vai marcar em amarelo. Se você já tem capacidade de perceber os falsetes seus, coloque os falsetes em cor violeta. Então, definindo isso, o grave é trabalhado em vermelho. O agudo é o segundo que você vai trabalhar. É colocado em azul. Depois você está ali no meio, é o centro médio. Centro médio, lembrar sempre, voz falada. É mais ou menos onde está a sua voz falada. Então, você vai reparar que tem um nível de facilidade legal. Puxa, esse é o meu centro médio. Marque o seu centro médio. Falsete, aquelas coisas todas agudas, travadas, pesadas, marque os seus agudos. Assim você tem definido os 4 registros para que você possa trabalhar. O próximo passo, então, é você estudar separadamente o registro. Então, você já descobriu, pela divisão da respiração, quais são as frases que você vai trabalhar. Depois das frases, você decodificou se dentro dessa frase tem 2 ou 3 registros ou é um só. Supondo, você não precisa ter certeza de nada. Depois que você decodificou isso, você vai ter condição, então, de voltar o estudo por registro. Então, eu pego primeiramente o grave, porque o grave vai estar sempre trabalhando com bastante leveza, se não for uma questão muito difícil para você. Se o grave está muito difícil, está muito pesado, trabalha mais ele em boca-quios até ir desenvolvendo esse grave. Se já está agradável, tudo bem. Então vamos começar a desenvolver realmente o posicionamento de equalização de timbre dentro dos graves da frase musical ou das frases musicais. Vai limpando, vai limpando. Como que você vai iniciar esse processo de limpeza? Coloca então a primeira nota vogal. Observa a vogal como que está. Limpa, equaliza o timbre. Limpou, equalizou o timbre. Próximo processo, coloca o fonema, sente o fonema. Tá bom? Perfeito. Se não estiver funcionando, boca aqui usa lábio e língua. Se já estiver funcionando bonitinho, passa a frase. Sentiu que travou em algum lugar? Travou por quê? Tá muito grave? Não tá muito grave? Tá bem colocado? Não tá bem colocado? Será que tá pegando na garganta? Será que é a articulação que não tá boa? Será que não tem que esticar o O para frente? Será que não tem que descer mais a mandíbula para fazer o A? Será que não tem que dilatar a narina ou elevar o lábio superior para fazer uma outra articulação? Agora, outra parte importante. Como é que eu vou conectar um registro dentro da mesma frase com outro?
Se eu estou trabalhando, se eu estou saindo do agudo e, por exemplo, caminhando para o centro médio, então estou descendendo. Se eu estou saindo do grave e estou caminhando para o centro médio, estou ascendendo, estou subindo, até aí tudo bem. Se eu estou saindo do grave e caminhando para o agudo, se eu saio de uma nota grave e entro numa nota aguda, a colocação já é um pouco mais complexa. Por que ela é complexa? Porque eu saio de uma forma muscular específica e passo para outra totalmente diferente. Quando eu estou saindo do grave e caminhando para o centro médio, às vezes eu transito de uma para outra. Às vezes eu quebro, mas até que funciona bem a coisa. Só que se eu estou saindo do grave e estou caminhando para o agudo, ou estou saindo do agudo e caminhando para o grave, ou do grave para falsete, é tudo totalmente diferente. Então a tendência é torcer toda a garganta e deixar tudo apertado. Então a gente vai eliminar isso de que forma? O que você deve fazer é conectar a última nota de um registro com a primeira nota do outro registro. Como? Em primeiro lugar, fazendo em boca chiusa esta nota, digamos, do grave, transitando ela para o centro médio. Depois inverte a mesma nota de centro médio indo para o grave. Trabalha com as duas então, do grave para o centro médio para o grave. Feito isso, você vai escolher uma vogal confortável. Pode ser uma das duas vogais de uma das duas notas, ou então uma outra vogal que você sinta como mais confortável. Então trabalha, pega esta nota aqui, caminha para outra, pega ela, volta, e assim gradativamente você vai limpando a colocação. Então vamos tomar um exemplo aqui. Digamos que eu estou trabalhando esta nota grave e vou trabalhar uma nota centro médio. Então eu vou escolher uma vogal. Inverto. Vou examinando, vou vendo como está a equalização, vou soltando a minha musculatura para que eu possa me habituar com essa colocação. Se não estiver bom com as vogais, trabalhe inicialmente lábio. Ou língua. E assim gradativamente você vai se habituando a maleabilizar a musculatura de um registro para outro. Feito isso, óbvio, você vai entrar na letra. Digamos que seja Sol, mais, inverte, mais, Sol, Sol, mais, Sol. Depois você coloca ela no contexto. Quando você entrar com ela na frase, você vai examinar se o nível de tensão aumentou ou não. Provavelmente ele tenha diminuído, porque você já foi condicionando a sua musculatura a esse movimento. Depois de detalhado todo esse processo, você já pega a música e canta ela de cabo a rabo, sem se preocupar com a colocação técnica. Deixa a técnica totalmente solta. Só interprete, só pense em se emocionar ou pense na interação do significado da letra com a sua interpretação. Isso é importante porque muitas vezes, digamos que pela primeira vez você vai fazer um show seu, com a letra de um amigo seu, e você está tão preocupado com o público, ou com a aparelhagem, ou enfim, com bilheteria ou qualquer outra coisa, que você não vai interagir com o significado da letra. Então você não entra na história. Vamos cantar Emoções do Roberto Carlos. Então você entra a primeira vez para cantar, tá bonitinho lá, nervoso, né? Vai se apresentar. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Como é que você está vivendo um momento lindo se você está morrendo de medo de cantar? Então, se você não interagir com a letra, você não vai conseguir se expor, se soltar. Você só vai conseguir essa soltura quando você começar a examinar o que a letra quer dizer e realmente cantar. Tem muita gente que trabalha com thrash metal, com rock e não entende o inglês em primeiro lugar e depois não sabe o que está se dizendo. Só sabe então trabalhar o processo vocal complexo e qualquer coisa
do gênero. Não estou pejorizando, inclusive eu sou cantor de rock, gosto de cantar rock. Mas o problema é que a gente precisa saber o que é que se passa dentro da letra, para que a gente possa passar essa emoção. Então, se você vive um momento lindo, você tem que passar um momento lindo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Aí realmente está com mais cara de que está lindo o momento. Por quê? Porque você se deixou levar pelo que a letra está dizendo. Então é importante que você, depois que estudou o processo técnico, esqueça, para que você possa soltar a sua voz, ter liberdade de colocar aquilo que é seu, a sua sonoridade, a sua leveza, a sua criatividade. E quando você fica muito preocupado em se eu estou tenso, se eu estou no agudo, se eu estou no grave, se está colocado, se não está colocado, você perde essa possibilidade de cantar com soltura, cantar com desenvoltura. Cantar não implica em estar acertando o tempo inteiro. Você pode e tem o direito de errar. Não quer dizer isso que você vá ser um mau cantor. Não, mas que simplesmente você sabe driblar determinadas situações. O cantor técnico não é aquele cara que sabe cantar tudo muito bem. Esse cantor vai ter o direito de errar. Ele vai ter o direito de não executar muito bem a passagem e daí ele segue em diante. Se você errou uma passagem anterior e já se preocupa, você não vai se dar a leveza de dar continuidade. Então, dentro do palco, na situação de palco, você começa a se sentir nervoso porque você errou uma nota anterior, você não consegue dar continuidade. E outra coisa, não vá se preocupar com as notas que estão por vir também. Então cantar é fluência, você tem que deixar a fluência vir. Essa fluência vai vindo, você vai entregando a sua musculatura a essa fluência. Assim, gradativamente, você vai conseguindo encaixar as suas sonoridades, suas, individuais. Todo mundo tem o seu valor. Cada cantor tem o seu valor individualmente. Ninguém é o melhor, ninguém é o pior. Se você quer ser o melhor, você está com um problema. Porque você vai estar sempre competindo com quem é bom. Se você não quer ser o melhor, meu amigo, ótimo. Continue o seu trabalho. Continue supondo a sua forma muscular. Continue pesquisando. Vai atrás dos resultados sonoros que você pode obter. Vá no fonoaudiólogo, vá no otorrinolaringologista. Não deixe de examinar a sua voz. Inclusive, vou avisando, qualquer sensação de dor, é bom dar uma olhada no que está acontecendo. Não vá simplesmente cantando, abrindo a sua voz, sem se preocupar com o estado de saúde do seu aparelho fonador. É muito legal que você tenha periodicidade no seu otorrino, ou então consulte um fonoaudiólogo, mas procure estar sempre se informando acerca da sua voz. Não está bom? Vai ver por que não está bom. Então o processo é primeiro o otorrino, depois o fono e depois o professor de técnica. Se o professor de técnica diz qual é a solução, é bom não acreditar muito, porque às vezes o médico vai ter mais informações para te dar e é melhor você acreditar no que ele esteja falando, ok? Bom, para finalizar, eu gostaria de apresentar aqui para vocês o Nino. Olha que belas tarraxas. O rapaz tem 65 anos de idade. Vou tocar do Queen's Hike, Silent Lucided. Now don't you cry, wipe away the tears drop from your eye. You're lying safe in bed, it was only a bad dream spinning in your head. Your mind tricked you to feel the pain of someone close to you living the game of life.
face the day your dream is over? Or has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I run through in the night. Relax, I will be there, but only didn't realize and you were scared. There's a place where you will learn to save from pain and to dream the main, the soul set free to fly. Commanding in another world, suddenly you hear and see this magic new dimension. Over you, I'm gonna help to see it through. You protect her in the night. I'm smiling next to you in silent lucidity. Obrigado. Até o próximo vídeo aula.